Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje de filosofia nós vamos falar um pouquinho sobre o Pitágoras e os pitagóricos. A gente vai falar sobre Pitágoras, o pensamento dele, e nós vamos falar sobre aquelas pessoas que seguiram esses pensamentos, seguiram essas teorias de Pitágoras, que são conhecidos como os pitagóricos. Vamos lá na nossa aula de hoje. Os pitagóricos formavam uma ideia, uma teoria formada por Pitágoras, mas eles formaram assim uma escola de pensamento. Grupos de homens que começaram a pensar sobre algo, alguma coisa específico, sobre aquele pensamento de Pitágoras. Então, os pitagóricos, eles formaram uma escola de pensamento. Viveram no final do século VI, lá no sul da Itália, aquela região ali de Gênova, é naquela localidade ali que eles vão começar a se expandirem naquela localidade. Há poucas informações hoje dentro da história da filosofia, há poucas documentações, poucas informações sobre essa escola de pensamento, que é a escola de pensamento voltado aí para as teorias de Pitágoras. O pilar da vida dos pitagóricos está associada a uma atividade religiosa e ao orfismo. Quando nós falamos, pessoal, em orfismo, nós estamos falando naquele desenvolvimento do pensamento filosófico inicial dos gregos. Aquele pensamento voltado a algumas tradições específicas ali dentro daquela região da Grécia. Aqueles pensamentos iniciais, esses estão relacionados ao orfismo. Então, era essa corrente de pensamento que os pitagóricos seguiam, atividades religiosas e a essa forma de pensar, que é o orfismo, que foi desenvolvido lá com o início ou desenvolvimento ali da filosofia. Para eles, haviam 3 formas de conduzir a existência do homem. A primeira delas era voltar-se para as Olimpíadas. Quando a gente está falando aqui, pessoal, voltar-se é participar, estar junto daquele agrupamento, daquelas pessoas. Então, quando a gente fala nesse voltar-se para as Olimpíadas, é estar presente dentro desse movimento, dentro desse grupo grande que vai ser o movimento das Olimpíadas, que vai mexer com toda a cidade, com aquela população daquela área. Então, quando a gente fala voltar-se para as Olimpíadas, é estar presente dentro desse cenário, dentro desse contexto esportivo daquele momento, que era ofertado e era oferecido para os deuses. Segundo, dedicar-se ao comércio durante o evento. Se você não tivesse essa participação, não tivesse a possibilidade de estar participando ativamente dentro desse processo das Olimpíadas, que você estivesse fazendo alguma outra coisa, mas que estivesse dentro desse cenário. Por exemplo, aí como ele fala, dedicar-se ao comércio durante o evento. Vai vender alguma coisa, vai vender uma bala, vai vender uma água, vai fazer alguma coisa dentro desse cenário, que é um cenário importante, onde nós vamos ter uma aglomeração, um aglomerado de muitas pessoas naquela localidade, dentro daquele cenário, e isso é importante. Isso vai fazer com que você evolua, com que você aprenda, com que você cresça, com que você troque ideia com outra pessoa. Esse é o objetivo dessa existência, dessa condução do homem evolutiva no pensamento. Terceiro, ser parte do público que assistia aos espetáculos. Então, nós temos aí 3 processos ou 3 passos que eles aconselham a pessoas a essa condução da existência. Ou você iria participar desse processo de Olimpíadas, ou você se dedicaria ao comércio durante essa participação desse evento importante que era as Olimpíadas, ou você ia fazer parte do público, daqueles que só estavam ali para assistir
os jogos e tudo mais que acontecia dentro daquele cenário de Olimpíadas. Ser os contempladores da cultura. E era nesse terceiro ponto que os pitagóricos estavam. Eles estavam fazendo parte do público que estavam assistindo os espetáculos. Por quê? Porque eles estavam ali para observar, para contemplar a cultura naquele ângulo. Viviam assim uma vida contemplativa e teorética. É nesse momento que a influência do orfismo, que é esse pensamento inicial grego lá atrás, filosófico, é nesse momento que a influência do orfismo e dos seus ritos se faz presente e é assumida pelos pitagóricos. A escola de Pitágoras desenvolveu também uma teoria da música. A relação entre as longitudes das cordas e as suas respectivas notas foi usada para explicar não só os sons, mas também a realidade concreta. O que ele está querendo dizer sobre essas notas musicais? Lá no desenvolvimento da filosofia, lá na Grécia, esses homens, eles começavam a estudar diversas coisas, inclusive uma delas eram os astros. E é nesse desenvolvimento desse pensamento que a gente fala aí do orfismo, esse pensamento lá inicial da Grécia, da filosofia, da história da filosofia inicial, que esses homens uniram esse pensamento voltado para o orfismo, relacionando com a música. Observem essa imagem, e na imagem a gente consegue perceber as notas musicais, as escalas de notas musicais. Elas emitem um som diferenciado. Nós temos aí essas cordas que dão uma noção aí, da gente entender e perceber. Só um pedacinho como se fosse uma partitura. E aí cada desenho desse específico, em cada posição que ele se encontra, ele emite um som diferente. Assim também eles fazem a comparação com os astros. Assim também é com os astros. Cada um tem uma representação diferente dentro desse universo. Ok? Então eles fazem essa associação com a música, pegando como ponto de princípio de partida os astros. Nós temos as notas musicais, e de acordo com essas escalas de notas musicais, elas são implementadas e são colocadas, assim também é os astros. Eles têm cada um um propósito específico. Cada um vai servir para uma coisa diferente, ok? E aí nós vamos falar de Parmênides, que vai ser um desses pitagóricos, influenciados pelos pitagóricos. Ele começa a falar na sua obra de arte, ele fala muito sobre a natureza. Quando a gente fala, não esqueçam disso, pessoal, quando a gente fala da natureza, nós estamos nos referindo e falando sobre o processo inicial da Grécia, quando o homem ele começava a se deparar com tudo aquilo que estava à volta dele. Qual é o objeto de estudo desses filósofos iniciais aí da Grécia? A natureza. Tudo que cerca ele, ele vai investigar, ele vai olhar com outros olhos, ele vai analisar, ele vai tentar se aprofundar sobre essa temática, para que dali em diante, após essa observação da natureza, que é aquilo que estava ao redor dele, que está à volta dele, a partir daí, depois disso, ele vai observar outros contextos, outros cenários. Aí ele vai começar a estudar outras coisas. O homem, o ser, a relação que esse homem tem com outras pessoas, a relação que esse homem tem no universo. Então ele vai começar a desenvolver esse outro lado. Mas ele só vai iniciar esse desenvolvimento depois da natureza. E aí Parmênides, esse filósofo, vai começar a trabalhar sobre essa perspectiva, esse olhar diferenciado para a natureza. Porque é depois da natureza que ele e outros filósofos vão começar a ter outros olhares diferenciados, ok? Continuando.
Dois caminhos para a busca do conhecimento. Foi colocado e implementado por Parmênides. O caminho da verdade. Eu posso chegar ao conhecimento através da verdade, ou eu posso chegar no conhecimento através da opinião, a opinião do outro. Então, nós temos aí a aletheia, que é o caminho da verdade, e a doxa, que é o caminho da opinião. Parmênides faz uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz. O que é esse ser enquanto ser? O que eu sou enquanto ser? Quais são as minhas limitações? O que é aquilo que está dentro de mim? O que é esse ser enquanto ele é um ser? Quais são as suas potencialidades? Quais são os seus desenvolvimentos? Quais são as suas desenvolturas? É nessa perspectiva que Parmênides está trabalhando, esse pensamento dele. Parmênides escreveu sua obra em versos, no qual apresenta duas vias de investigação. A via da verdade e a via da opinião. Vocês viram aí no slide passado que a gente falou sobre os dois caminhos que Parmênides ele descreve como se chegar ao conhecimento, através da aletheia ou através da doxa. E agora ele mais uma vez começa a se debruçar sobre esse assunto. Parmênides escreveu sua obra em versos, no qual apresenta duas vias de investigação: a via da verdade e a via da opinião. Vamos ver a via aí da verdade. Nós temos aí presente, uno e imóvel, que faz parte da via da verdade. Presente. O ser está presente, e se está presente para o pensamento, o ser nem foi e nem é. O ser é agora. Vou repetir. O ser está presente para o pensamento. O ser nem foi e nem será. O ser é agora. Quando a gente fala de ser, pessoal, nós estamos falando do homem, o ser. Quando a gente fala da natureza, é aquilo que nos rodeia naquele momento. Quando a gente fala o ser, estamos falando da figura do homem. O ser está presente para o pensamento. O ser nem foi, nem será. O ser é agora, é o objeto presente. Aquilo que ele está desenvolvendo, aquilo que ele está fazendo dentro desse cenário do hoje, do agora, do presente. O uno. Todas as coisas que vemos no mundo, na verdade, estão reunidas no ser. Tudo aquilo que se entende por potencialidade, tudo aquilo que se entende por progressão do homem, ele está reunidas no próprio homem. Basta que ele desenvolva essas potencialidades. Aquilo está guardado dentro dele. Aquela aproximação, facilidade com a língua, ou proximidade com a matéria, está ali, dentro dele. Basta que ele desenvolva. Está tudo ali dentro dele. Imóvel. O ser nunca deixa de ser o ser. Ele não muda. Eu posso, no dia de hoje, implementar algumas ações. E para as pessoas que estão me vendo, podem imaginar que diferente que ela fez. Mas aquilo que está dentro de mim, ele não muda. Aquele pensamento que está incutido dentro de mim, ele não vai mudar. Opiniões, elas podem acontecer, podem ir e vir o tempo todo. Mas aquele caráter, aquilo que foi constituído dentro de mim, aquilo não vai mudar. Aquilo sempre vai permanecer. É o imóvel. Via da opinião. Ela se atém a informações do mundo que observamos. Ou seja, as coisas são muitas informações, todas variantes e mutáveis. Ela acha que o movimento é o movimento do ser. Esse é o seu erro. O que muda não é o ser, mas a aparência do ser. Eu vou dar um exemplo logo aqui em seguida. O vir a ser
A transformação que vemos diariamente. As coisas que vemos mostram multiplicidade e transformação. Exemplo, são frias, são grandes, são pequenas, são altas e baixas, de cores variadas. Então, as coisas que nós vemos, elas têm há mudanças nela. Eu não encontro alguma coisa específica só de um tamanho, eu vou encontrar de vários tamanhos. Eu não posso observar algo, alguma coisa, e achar que aquilo vai ser daquela forma, daquele jeito, sempre. Existem características naquelas coisas, em objetos, seja lá o que for, existem as características. As pessoas não são iguais, aí a gente já pode exemplificar aqui nas pessoas. As pessoas, tem pessoas altas, baixas, tem coisas que têm volumes maiores, tem coisas que têm volumes menores. Então isso mostra essa transformação. Voltando aqui nesse ponto, diz assim, ela acha que o movimento é o movimento do ser. Esse é o seu erro. O que muda não é o ser, mas a aparência do ser. Quando nós falamos dessa aparência, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu posso encher o carro de alimentos e distribuir em uma determinada família que esteja precisando, ou em uma determinada comunidade. Eu vou fazer aquilo que está dentro de mim. Eu posso agir movido pela emoção por alguma pessoa. Dizer assim, vamos levar ali um alimento, aí vamos, eu vou com você. Mas eu vou desenvolver aquilo que está dentro de mim. Em um determinado momento, eu posso nem querer fazer mais isso. Mas não foi algo externo que me influenciou a isso. Foi aquilo que já estava dentro de mim. Ok? E aí vamos a uma questão que fala sobre essas questões que nós tratamos hoje aqui. De modo geral, o conceito de Pisces no mundo pré-socrático expressa um princípio de movimento por meio do qual o que existe é gerado e se corrompe. A doutrina de Parmênides, no entanto, tal como relatada pela tradição, aboliu esse princípio e provocou consequentemente um sério conflito no debate filosófico posterior em relação ao modo como conceber o ser, o homem. Para Parmênides e seus discípulos, alternativa A imobilidade é o princípio do não ser, na medida em que o movimento está em tudo o que existe. Alternativa B, o movimento é o princípio de mudança e a pressuposição de um não ser. Alternativa C, um ser que jamais muda não existe e, portanto, é fruto de uma imaginação especulativa. Alternativa D, o ser existe como gerador do mundo físico. Por isso, a realidade empírica é puro ser, ainda que em movimento. Nós falamos um dos pontos aí da nossa aula de hoje, falamos sobre a imobilidade. E o imóvel está relacionado com essa questão aí. Olha lá, o movimento é o princípio de mudança e a pressuposição de um não ser, ok? E aí nós vamos finalizar nossa aula de hoje por aqui, na atividade do livro, no capítulo 4, página 16, ok? No plantão de dúvidas nós vamos nos encontrar. Respondam essa atividade que nós vamos também estar fazendo a correção dela no plantão de dúvidas, ok? Qualquer dúvida, podem aí entrar em contato conosco que nós vamos tirar a dúvida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima aula.